Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cleonice. Eu sou doutoranda da PUC Minas, é a mesma instituição na qual eu fiz o mestrado também. E o meu mestrado é em literatura africana, motivo pelo qual, né, eu sou uma das proponentes desse mini curso que ora nós vamos estudar. E as minhas cachorrinhas também querem fazer um mini curso conosco, como vocês podem notar, elas vão aparecer aqui ao longo desse mini curso, tá? Então, é um desses motivos pelos quais eu também faço parte do Grupo África e Brasil, da professora Terezinha Taborda, que foi a minha orientadora durante o mestrado e o será agora durante o doutorado, tá? E eu estou aqui, tenho a honra de ministrar esse minicurso com a queridíssima Ana Vitória, né, que eu conheci recentemente, já tenho um carinho imenso por ela. Ela me ajudou muito no processo de construção desse minicurso e eu sou muito grata por tê-la conhecido, viu? E agora eu tenho assim, eu espero que nós possamos, durante esse minicurso, aprender juntos, porque o que nós vamos fazer aqui hoje é um convite a ouvir, porque o que nós vamos fazer aqui é a partir de um livro chamado O Canto dos Escravizados. Então, tanto vocês quanto nós estamos nos dispondo a ouvir que canto é esse, o que ele tem a nos dizer e como que nós podemos cantar juntos esse canto. Exato, gente. Eu não tiro nem acrescento nada que a Cleonice disse. Eu também fico muito feliz de trabalhar com ela. E nós esperamos de verdade que todos vocês possam aprender conosco, porque é um processo mútuo. E que possamos fruir juntos da literatura africana, que é uma literatura incrível, vocês vão perceber. E incrível pela escritora que a gente escolheu, a Paulina Chiziane, uma escritora moçambicana. Como a Cleonice disse, a gente escolheu o livro Canto dos Escravizados, que é um livro de poemas, e vocês vão ver junto conosco o quão incrível, né, são os poemas que nós escolhemos e o quanto nós podemos nos aprofundar, né, durante a leitura. Eu só gostaria de fazer uma menção especial para os alunos do nosso querido Jardel, né, a turma 7A, 7B e 8B. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco também, e nós esperamos que vocês também possam usufruir desse momento, né? E aprenderem bastante, que eu tenho certeza que nessas semanas vocês já têm aprendido muita coisa. Então, gente, para a gente começar, né, o nosso mini curso, né, como está aqui, é A Volta da Fogueira, que é o título do capítulo que nós selecionamos com os poemas da Paulina Tiziane, Encenações da Memória em Poemas de Paulina Tiziane. Então, gente, vamos passar brevemente pelo índice, para que vocês fiquem cientes dos passos que nós vamos dar. Vamos começar pelas explicações iniciais, dizer brevemente as nossas motivações, né, que cercam o minicurso. Depois, encenação e cenário da enunciação na obra de Tiziane. Recriação e encenação da memória. Subjetividade, ser ou voltar a ser. Resistências. Tiziane e o Ocidente, diálogos literários. A África e o mundo aos olhos de Tiziane. E as referências bibliográficas. Então, gente, o que motivou nossas escolhas no minicurso, né? Parafraseando nosso querido Antônio Cândido, no ensaio que ele fez e que a gente leu sobre ele considera a literatura como um direito humano indispensável, pois, abro aspas, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Quando a gente foca nessas três palavras, organiza, liberta e humaniza, nós percebemos o quanto a literatura, ela, para o leitor, ela pode ter uma dimensão a mais do que só algo que possa tocar sentimentalmente, né? Ela é um tipo de texto que pode causar na pessoa um conhecimento, um vislumbre de algo que ela não sabia, né? Um clarear de ideias
e muitas outras funções que a gente consegue atribuir ao texto literário, né? E por isso, vê-lo como algo indispensável e ver também como um direito é algo fundamental, principalmente para nós que analisamos o texto literário e levamos ele para contextos diversos, mas focando exclusivamente na questão do ensino, né, da educação. Quando a gente leva esse tipo de texto para os nossos alunos, nós queremos que eles aprendam com o texto literário, né, aprendam a ver o mundo, a ver outros lugares do mundo, né, que é o que a literatura africana possibilita, e outras literaturas, francesa, americana, inglesa, né, ver outro mundo sem sair do seu, conhecer outras formas de se pensar algo, né, e em diferentes épocas, né, por diferentes olhares. Então, né, a maneira como Antônio Cândido vê a literatura é uma das motivações, né, que orienta esse minicurso. O outro ponto é a questão, como eu disse antes, do ensino. Então, quando a gente pensa da necessidade de se ir estudar e se levar a literatura africana para a escola, principalmente quando pegamos as diretrizes da educação nacional que visam a obrigatoriedade do ensino de literaturas diversas, incluindo as africanas, mostra como é importante a gente ter esse olhar, né? Dentre todas as literaturas possíveis, a africana ela também tem que ter o seu lugar, né? Enquanto professores que levamos esses textos literários para dentro de sala. Então, pensar em trabalhar essa literatura, em possibilitar que os alunos conheçam diversos autores, porque às vezes, infelizmente, o acervo de escritores africanos também, ele é escasso, então também é uma entrave que dificulta um pouco sobre isso. Então, tentar, né, de alguma forma, achar mais textos de outros autores, né, africanos para poder levar para os alunos, para poder ampliar, né, esse conhecimento e possibilitar esse acesso para eles é muito importante, né? Então, é também uma outra coisa que norteia o nosso minicurso. E por último, e não menos importante, a extrema ligação que o Brasil tem com a África, né? A gente não consegue pensar em Brasil sem África e sem Portugal, né, que foram, e os povos indígenas também, né, que são extremamente fundamentais para se pensar no Brasil, e também os outros povos que vieram após, né, essa primeira migração, né, dos povos africanos. Mais adiante também vieram outros para constituir o nosso Brasil de hoje, mas em especial, né, a gente faz essa atenção para a África porque como a gente ainda tem um pouco, né, assim, quando a gente vê na sociedade um pouco de receio, né, às vezes até um pouco de não aceitação, né, por ver que a África ela faz parte, né, faz com que seja necessário que nós relembremos isso, reafirmamos isso, né, como povo. Nós temos extrema ligação com a África. Então, o quão a gente puder conhecer melhor esse espaço, esse terreno, essa cultura, é melhor para nós, para entendermos também nossa ancestralidade, né? De onde vem essa conexão super importante, né? E conseguimos ver as expressões dessa mistura incrível que aconteceu, mesmo partindo de um ponto difícil, que foi a colonização, né? A gente consegue ver essa mistura na nossa dança, nas nossas religiões, na nossa culinária, né? E é algo maravilhoso. Então, tratar das literaturas africanas possibilita isso também, né? Que nós nos aproximemos desse lugar que também é nosso, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Cleonice? Eu acho que a Ana Vitória já disse, né, o mais importante, que nós partimos desse lugar da literatura como aquilo que nos humaniza. E aí o nosso papel aqui hoje é mostrar para vocês uma outra face da África, é a África humanizada.
não aquela África exotizada, aquela África diferente no sentido ruim da palavra. Nós vamos mostrar a África humana, a África como berço da humanidade, a África, queremos devolver a África ao lugar ao qual ela pertence. E aí nós vamos fazê-lo por meio da literatura, porque a literatura, ela é que nos sustenta e ela vai sustentar vocês também nesta tarde conosco. É isso que nós tentamos fazer hoje por meio desse mini curso. Exatamente. Então, pessoal, a gente vai passar para a primeira parte, né, do mini curso, que é a encenação e cenário da enunciação. Você pode começar, Cleonice, por gentileza? Muito obrigada, Ana Vitória. Pessoal, quando nós falamos no nosso mini curso, que ele tem assim, ele começa com o mini título A Volta da Fogueira. Essa primeira parte do mini curso, esse título, a Ana Vitória já disse para vocês, que é a parte do livro de onde foram retirados 4 poemas que nós vamos tentar analisar com vocês. Os poemas sobre os quais nós vamos conversar com vocês. Porque analisar poema, de certa maneira, é conversar sobre eles, mas conversar de uma maneira séria, de uma maneira atenta, de uma maneira em que a literatura ela vá nos humanizar. Não nos esqueçamos do nosso centro aqui hoje. Literatura como aquilo que nos humaniza, né? E aí, quando a gente vê a literatura como algo que nos humaniza, a gente tira a literatura daquele papel de elitizar. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. A literatura não precisa ser elitizante. Pelo contrário, ela tem de ser humanizante. Então, pessoal, uma coisa que nós vamos fazer, o A Volta da Fogueira, por que que a Paulina Chiziane escolheu esse subtítulo para uma das partes do seu livro? É porque ela se propôs a criar poemas muito voltados para a prática da oralidade. Porque na África, a África é uma sociedade extremamente oral ainda. A escrita, ela não é tão presente na África quanto é para nós. Então, os poemas da Paulina Chiziane, eles conversam muito com a oralidade, com a textualidade oral. E aí, na África, tem-se esse costume de sentar-se à volta da fogueira para contar histórias. E aí, esses poemas, eles são como histórias contadas, ou melhor, histórias cantadas, porque trata-se de Canto dos Escravizados. Esse é o título do livro. Então, aí a gente explica o porquê da primeira parte do título do nosso livro. Mas e de onde vem esse encenações da memória em poemas de Paulina Chiziane? Por que encenar? Encenar aqui é colocar em cena. Mas nós não estamos falando exatamente do teatro, nós estamos falando do texto literário. Então, como que nós vamos abordar isso aí? Para Wolfgang Iser, a encenação do texto literário decorre do ato de fingir, que vai articular, ou seja, que vai unir o real, o fictício e o imaginário por meio de uma transgressão de limites. Os fragmentos reconhecíveis da realidade são selecionados, combinados e colocados entre parênteses, de modo que o mundo representado não se confunde com o mundo dado. Mas como assim, Cleonice? Você está confundindo tudo. O mundo representado é aquele mundo que nós vamos criar por meio da literatura. Esse mundo não é o mesmo mundo no qual nós vivemos, mas ele é percebido como se o fosse. Então, nós temos aí um como se, um faz de conta. O encenar é criar o mundo do faz de conta. É isso que a literatura vai fazer, tá? Então, esse processo que constitui o texto como discurso encenado não visa reproduzir a realidade, mas instaurar um espaço de relação em que a ficção se torna a prática de experimentação. Assim, a encenação é a estratégia pela qual a literatura suspende a oposição entre real e imaginário, instaurando um campo de possibilidades que só se realiza na interação com o leitor, para quem o mundo encenado adquire sentido como experiência estética e transformadora. É o seguinte, nós vamos ter uma relação
entre o mundo real e o mundo da ficção. E quem é que vai estabelecer essa relação? O leitor. Nós vamos estabelecer essa relação. Então, nós vamos suspender, nós vamos fingir que não existe essa separação entre realidade e imaginário, porque nós vamos criar um mundo ficcional, que ele é parecido com o mundo real. E é a partir desse mundo que nós vamos pensar. Aqui, nós vamos pensar no mundo da Paulina Chiziane, nos mundos que ela vai criar, nos mundos que ela vai nos apresentar a partir dos seus poemas. Esse mundo dela é como se fosse o mundo real. Não é o mundo real porque é um mundo escrito, é um mundo criado, é um mundo ficcional, mas ele nos lembra, nós vamos conseguir encontrar semelhanças entre ele e o mundo real. Essa é a encenação, esse é o mundo encenado sobre o qual nós estamos falando, tá bom? Mas aí agora, para termos um mundo encenado, nós temos que ter um cenário, e um cenário da enunciação. Mas pelo amor de Deus, o que que é enunciação? Enunciação é o ato de discurso, é o ato de fala, é o ato de criação. Então, a enunciação aqui é o próprio ato de criar o poema, o ato de falar o poema. E aí, qual que é o cenário? O cenário é o lugar onde se passa a história. Só que aqui nós temos uma outra história muito interessante. O cenário da enunciação, o cenário desses poemas, ele vai ser criado ao mesmo tempo em que o poema é narrado. Então, são duas coisas que acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Para Manguenot, o cenário da enunciação designa a situação em que o discurso se torna possível e legítimo, articulando três dimensões: a cena englobante, que corresponde ao tipo de discurso, o nosso é o literário; a cena genérica, ligada ao gênero em que se escreve, o nosso gênero é o poema; e a cenografia, que é a cena específica, construída pelo próprio texto para instituir a voz que fala, o lugar de onde fala e o destinatário a quem se dirige. Assim, o cenário da enunciação, o cenário da fala, o cenário do discurso é a moldura que sustenta o ato de dizer. Ele define os papéis do enunciador e o coenunciador. Enunciador, quem fala; coenunciador, para quem se fala. No caso dos poemas, enunciador é o eu lírico, é aquela voz que fala nos poemas. Coenunciador é para quem se fala, no caso, nós, os leitores, né? Regula o contrato de comunicação e dá ao discurso sua legitimidade. Manguenot enfatiza que o discurso não apenas ocorre em um cenário, mas produz a própria cena. Ao mesmo tempo em que se cria o discurso, se cria a cena em que está acontecendo. Tudo acontece por meio da palavra, por meio da escrita, né? Instaurando a situação de fala que simultaneamente o condiciona e legitima. Maravilhoso, muito obrigada. E aí, gente, a partir, né, desses dois conceitos importantíssimos, a gente consegue compreender todo o movimento de criação da Paulina Chiziane e todo o movimento que acontece nas suas obras, que no caso são os 4 poemas que nós selecionamos. Nós vamos começar por um deles, a partir de outro pensamento, que é recriação e encenação da memória, né? Como a Cleonice ela acabou de falar, né, sobre a questão da cenografia, né, que a cenografia ela é construída enquanto nós estamos ali lendo, né, o texto, né, porque enquanto ele é entoado, a criação dessa cena na nossa memória, através do que a gente escuta, ela vai acontecendo, né? Então, a gente consegue ver como que a Paulina Chiziane, ela se vale de algo existente, algo do real, para também criar a sua outra realidade, né? Quando a gente vê os poemas dela, a gente percebe que ela se pega muito numa questão que aconteceu com os países africanos, que no caso foi a colonização,
né? Ela se firma muito nesse ponto do tempo, esse ponto real que aconteceu, né? Nós sabemos, pelos estudos que nós temos na escola, a gente sabe que aconteceu a colonização na África. Ela pega esse ponto e, a partir desse ponto real, ela cria a sua outra realidade dentro da sua poesia, né? Por isso a questão da recriação, né? Essa palavra é um conceito que abrange a prática de reviver, reinterpretar ou recriar. Ou seja, ela está se valendo de algo que existiu, algo que aconteceu, e a partir desse ponto, ela cria outra coisa, uma outra forma de dizer aquilo, né? E a gente vai perceber isso no poema que se chama Era uma Vez, né? E até não diria engraçado, mas é muito curioso, né? Que quando a gente escuta, né, esse Era uma Vez, automaticamente a gente já se lembra das narrativas fantásticas, né? Branca de Neve, Os Três Porquinhos, né? Todas essas narrativas que vêm com a gente, crescem com a gente, né? Que são caracteristicamente fantásticas, né? E reais, completamente fantasiosas, né? Então a gente percebe como ela se vale disso também, né? Não é só da capacidade do eu lírico de cantar à volta da fogueira esse tipo de história, né? Ela também se vale da construção do Era uma Vez, né? Para evocar ainda mais esse mundo diferente, esse mundo que ela recria, né? A partir de um evento que já aconteceu, né? E aí, vou convidar vocês a escutar eu entoando o poema Era uma Vez. E aí a gente vai perceber ainda mais como a cenografia ela é construída, né? Enquanto vocês me escutam. Peço a atenção de vocês. Era uma vez. Veio-me estrangeiro e disse: Tenho a chave do paraíso. Sai do teu trono e senta-te na areia que te darei. Desejoso de conhecer os mistérios do firmamento, o rei africano deixou o trono e sentou-se na areia. Sentado no chão, disse ao estrangeiro: Dá-me então a chave. O estrangeiro respondeu: Segura-se com a mão direita, dá-me o teu bastão de ouro para receberes a chave. Assim se fez a troca. O rei africano entregou o poder. No lugar da chave, recebeu uma vassoura de palha. Logo a seguir, o rei percebeu o truque. Se o invasor conhecesse o caminho do céu, não o mostraria. O verdadeiro paraíso era a sua gente e a sua terra. Houve disputa. O rei africano queria de volta o que era seu, e a resposta foi a escravatura. A partir dali, toda a África começou a ser humilhada, cavalgada. Então, gente, quando a gente vê, né, a gente escuta esse poema, a gente percebe como a cenografia vai sendo criada através de duas figuras, o estrangeiro e o rei, né? A questão do rei, ela, né, já é mais conhecida, a gente sabe que nos contos fantásticos essa figura ela costuma aparecer, né? É algo característico, né? Mas nessa questão o rei é outro, como o eu lírico ele também é outro, né? Quando a gente escuta as narrativas fantásticas, a gente está acostumado a pensar num tipo de rei, num tipo de reino totalmente diferente, né? Então, a Chisiane, através da sua escrita, ela traz, né, nessa narrativa do eu lírico, uma outra estrutura, um outro jeito, né, um outro que está nesse lugar de poder e que perdeu para o estrangeiro, né? Então, aqui também tem aquele fiozinho da moral da história, né, que a gente consegue perceber também no verso que ela diz, o verdadeiro, não, que o eu lírico diz, o verdadeiro paraíso era a sua gente e a sua terra. Né? Nesse momento, a gente consegue passar para além da camada do fantástico, né, que nós estamos vendo e escutando. Nós percebemos que existe uma certa moral ali, uma certa reflexão que o poema nos convoca a ter, né? Que a beleza, que o poder, que a riqueza que a África tinha, né? Que a África ainda tem, né?
era algo que devia estar com eles, né? O rei representa a África aqui, mas acabou que se perdeu, né? Esse tesouro, ele foi perdido, né? Então, a gente precisa voltar a ter esse tesouro, né? A gente precisa voltar, né, a ter o domínio sobre esse tesouro, né? Não podemos deixar que o estrangeiro leve, né? Então é uma coisa que fica ponderando por aqui, né? Quando a gente lê o poema da Paulina Chiziane. E também, né, a gente percebe como o poema nesse esse aqui específico, ele se transfigura de um outro gênero, né? Quando a gente escuta o Era uma Vez, a gente percebe uma estrutura familiar, que é a estrutura do conto, né? Então existe ali esse jogo, né? A estrutura de um poema, mas ali, né, enquanto é narrado, a gente percebe que existem requisitos do conto, né? Então é é uma habilidade, uma competência que a escritora moçambicana nos mostra, né, que ela tem sobre o texto, sobre a sua obra, né? E também a questão da temporalidade, né? Quando a gente escuta, né, o Era uma vez como a abertura, né, do texto, a gente percebe que não é um ponto estático. Mesmo que, como a gente mencionou antes, ela pegue um acontecimento real, para moldurar o seu texto literário, ela coloca num tempo em que não existe. O era uma vez não é um tempo fixo, não é algo real, palpável que a gente vê, né? Então, ela se vale disso para poder trazer, né, a cenografia, uma outra forma de contar como foi o processo da escravidão, né? Ela não conta as partes tristes, né? As partes que são nos ditas na escola, né? Que nós estamos acostumados, a questão do navio negreiro, a diáspora africana, ela não diz isso, né? Através da maneira como o eu lírico que ela escreveu narra, nós já conseguimos lembrar disso na nossa memória. Nós já percebemos a ligação que existe entre o real e o imaginário. E isso é possível por causa do Era uma Vez, por causa da estrutura que ela usa, né, que é o conto, né, a narração ali, e, né, no final a gente percebe essa hibridização, né, entre dois gêneros, o poema e o conto, e entre o real e o imaginário, né? Então, essa hibridização acontece para que a recriação de algo possa ser possível, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa, Clínice? Só, né, acho que a Ana Vitória já disse o mais importante, uma coisa que eu acho que é necessário a gente observar, quando a gente vê um poema chamado Era uma Vez, que é como se iniciam os contos, a gente imediatamente se imagina como que será a frase final, e foram felizes para sempre. E ela subverte essa lógica, porque ela demonstra para a gente que foi o contrário que aconteceu com a África, né? E aí ela demonstra que foi o contrário, e ela também, esse O Canto dos Escravizados, só lembrando que Paulina Chiziane, ela é moçambicana, tá? Esse Canto dos Escravizados, ele tem uns pontos bem polêmicos, vamos dizer assim, porque ela aborda questões históricas reais, como a gente falou, ela, né, o como se dela, ele faz com que a gente pense em questões históricas reais, porque nesse poema em específico, que ela o faz em outros poemas, Magali e Capitu querem participar do curso conosco, Uhum. elas fazem o seguinte, ela traz para a cena do poema fatos de que a colonização aconteceu, para além de outros fatores, claro, com o auxílio de pessoas africanas também. Vocês viram que o rei africano foi enganado, mas ele teve participação na colonização, mesmo que por meio de um engano, né? E aí é um fator
que é necessário pensar. É óbvio que isso não foi o que causou a colonização, tá, pessoal? É importante a gente ponderar, mas é para mostrar que a história ela é cheia de reveses, ela é cheia de, de questões para a qual é importante a gente observar, e Paulina Chiziane, enquanto africana, ela nos mostra isso nesse texto de uma maneira bem poética e ela o faz de uma maneira bastante irônica, porque ela traz para a gente, vou mostrar para vocês um conto de fada às avessas. É isso que ela faz para a gente nesse poema, tá? Muito obrigada, Ana Vitória. De nada. Agora, gente, a gente vai passar para o próximo tópico, que é a subjetividade, ser ou voltar a ser, né? Franz Fanon descreve a colonização como um mecanismo que impõe uma linguagem cultural que mina a dignidade e identidade dos sujeitos colonizados. Essa imposição não se dá apenas por coerção externa, mas um processo profundo de desumanização psicológica, no qual o colonizado acaba rejeitando sua própria essência em favor de uma identidade estrangeira, completamente desvinculada de sua realidade original. Nessa perspectiva, Mimi postura que para se instruir como colonizador era preciso se criar uma imagem de que o colonizado era inferior. Para tanto, o colonizador incutia nos colonizados a ideia de que era uma raça superior. Ao ver suas raízes culturais serem cortadas pela ação do colonizador, o colonizado acaba por conceber como raízes autóctones as plantadas pelo invasor. Assim, seus filhos já nasciam sob a vigência de outras práticas culturais e, do mesmo modo que seus pais, acreditavam na superioridade dos costumes propagados pela metrópole. Ou seja, quando a gente fala da subjetividade, gente, a gente está falando daquilo que nos constitui como ser, né? O que nos constitui como ser, vocês devem estar pensando? Costumes, pensamentos sociais, né? Ideologias, né? Pensamentos religiosos, né? As nossas crenças, não só crenças ligadas à religião, mas aquilo que a gente acredita, né? Então, tudo isso constitui isso que a gente diz subjetividade. É o que nós pensamos sobre nós mesmos e o que nós pensamos sobre o mundo. Isso é o que engloba a nossa subjetividade. E no caso aqui, né, quando a gente pega Fanon e Mimi, né, como teóricos para se pensar essa questão, a gente percebe que, através deles, né, a colonização, ela viu essa subjetividade do africano e contorceu completamente. Então, se o africano considerava a religião como um norte, né, como um pensamento que o fazia entender a si mesmo e a sociedade, constituía uma parte muito importante da sua subjetividade, a colonização veio e falou assim: não vai mais pensar assim. Você não vai mais agir dessa forma. Não quero que você pense dessa maneira. Não quero que você haja dessa maneira. Eu quero que você haja do jeito que eu penso que deve ser, né? Então, quando nós pensamos, né, em costumes, né, como a tradição oral, né? A Cleonice afirmou isso muito para a gente, que os africanos eles têm essa ligação muito forte, né, com a oralidade, eles têm essa prática como fundadora, né? Então, vem o colonizador e fala: não, agora você vai aprender a escrever e tudo que eu quero que você faça vai ter que ser escrito, né? Esse lance aí de ficar narrando, né, contando fatos, né, contando fábulas, provérbios, né, de boca a boca, eu não quero mais. Você vai ter que escrever a partir de agora. Isso está afetando um pensamento, um costume de uma sociedade inteira. E o colonizador ele não pensou, né, no quanto isso iria afetar. Não, ele só fez, ele só impôs, né? Ele praticou esse processo de desumanização psicológica
E o africano, ele fragilizado, né, cercado por esse sufocamento, ele não teve outra opção a não ser aceitar, a não ser submeter de pouco a pouco a essa perda da sua identidade, né? Então, essa, esse colonizador ali, ele fez uma modificação muito forte, que a Paulina Chiziane, ela também reflete sobre isso na sua poesia, né? A gente vai mostrar num poema aqui, chama Afirma-te, né? Mas antes a gente vai falar aqui rapidamente como ela também faz nos outros, né? No que a gente acabou de ler, por exemplo, né? Ela faz esse processo, né? Mostrando como a subjetividade ela foi afetada depois do processo da escravidão, né? Quando ela diz que a partir dali, daquele processo da troca, né, do tesouro, né, a África, né, ela começou a ser humilhada, cavalgada. Então, ela já mostra ali o resultado. Como a Cleonice falou, o Era uma Vez não terminou felizes para sempre, terminou de outra forma, né? Então, essa subjetividade afetada, né? Esse ser não sendo mais o que ele deveria ser, né? Ele não consegue totalmente se livrar, né, desses grilhões que o processo de colonização fez, né? Então, ele não consegue arrumar maneiras de sair disso, né? E voltar à sua ancestralidade, voltar ao que ele era antes. Por isso que a poesia da Paulina Chiziane ela é tão importante, porque ao mesmo tempo que ela traz, né, esse ponto real, né, que aconteceu através da sua escrita poética, ela também consegue arrumar uma forma no seu lírico de cantar uma esperança, né, de cantar uma forma de falar, vamos voltar, vamos evocar a nossa ancestralidade, né? Que é exatamente o que a gente vê nesse tópico da subjetividade, né? A Paulina Chiziane, ela reescreve a subjetividade africana ao transformar em palavra aquilo que a colonização tentou silenciar. Ou seja, a escritora moçambicana, ela tá vendo esse cenário, tá vendo essa situação, né, de fragilidade, de perda de identidade, e através da sua escrita, né, ela potencializa o seu eu lírico para cantar, né, e para que esse canto retumbe dentro desse africano fragilizado e faça com que essa chama, essa primeira essência, né, aquilo que ele volte, emerja novamente, né? Que ele se encontre, que ele se ame, né? Que ele perceba o seu potencial, né? E ela faz isso em todos os poemas que nós selecionamos, né? E o que eu falei, o Affirmate, que eu falei para vocês, né? A gente consegue perceber isso ainda mais, né? E eu vou ler aqui para vocês perceberem junto comigo. Affirmate. A liberdade veio da luta e do sangue. Nunca foi dádiva. Alcança-se, perde-se, eclipsa-se. É fugaz como a gota de água na palma da mão. Aprende a segurá-la, a amá-la, a conquistá-la. Conheça as suas manhas e os seus pontos de fuga. Persiga, proteja, se queres ser um homem livre. Os teus adversários lançarão sobre ti vultos e fantasmas, para reduzir e até eliminar a tua força de combate. Afasta-te das tagarelices do mundo sobre a tua raça. São para te assustar, cegar e não encontrares o caminho. Aprende do outro, mas age como queres, como pensas. Os adversários sentirão a tua firmeza e respeitar-te-ão. Os filhos dos antigos opressores julgam-te um ser menor. Com julgamentos maus colocam aridez na tua mente. Mostra a tua dignidade e livra os ouvidos das palavras más, e verás como irão corrigir a sua maneira de ver o mundo. Quantas vezes não vacilamos por causa das falas do mundo? Quando sentires medo, respira fundo e recobra a coragem.
desce para dentro de ti e procura as razões da tua luta. Deixa a liberdade guiar o teu espírito até o coração do infinito. Então, quando a gente volta para a questão da subjetividade, né, da crença, né, dos costumes, daquilo que molda o ser africano, e a gente se depara com esse canto, né, com esse poema, a gente percebe o quanto esse eu lírico ele está numa conversa para edificar, para tornar claro a necessidade de que esse africano fragilizado pela colonização, ele tem um potencial, ele tem força, ele é algo incrível, é algo que sente, é um ser, né? Ele é um sujeito, né? Ele não é mais um escravo, ele é um africano. Então, na voz desse eu lírico, né, ele diz: aprende, persiga, proteja, afasta-te das tagarelices do mundo sobre a tua raça. Aprende, mostra, procura dentro de si. Tudo isso que foi perdido volta para a tua ancestralidade, né? Essa conversa forte que o eu lírico vem, né, e convoca aquele que escuta essa canção à volta da fogueira, que faça isso, né? Queime dentro de si, encontre esse fogo, né, dentro de si. E aí, você quer acrescentar alguma coisa, Cleonice? Só queria verificar, porque o André levantou a mão. Isso, gente, licença, só para não atrapalhar aqui sua linha de raciocínio, eu queria saber se para todo mundo também a apresentação não está aparecendo, porque aqui para mim não tá. Tá Os faltando aqui para slides, você? é, Aqui tá Pra mim tá certinho. aparecendo. tá aparecendo? Ah, então tá tranquilo. É só porque para mim não tá mais. Ah, nossa, que bom que você falou, André. Para mim está aparecendo aqui. Pessoal, alguém pode confirmar aí para gente? Mais alguém? Aparecendo para Pra mim, mim normal. também. Pra mim tá aparecendo. Pra Obrigada, mim também. gente. Valeu, gente. Você quer acrescentar alguma coisa, Cleonice? O áudio, você fechou. Eu acho que a Ana Vitória já disse o essencial, né? E afirma-te, ele tem um poder muito grande, que dentro da palavra afirmar tem a palavra firmar, né? Então tem uma coisa muito interessante que para afirmar você precisa estar firme. Então você precisa estar firme quanto às suas crenças, quanto àquilo que você acredita, quanto àquilo que você é, quanto àquilo que você está construindo. E para fazê-lo, conforme disse a Paulina Chiziane no poema, você não deve dar ideia ao que dizem sobre quem você é, porque muito se diz sobre os africanos, muito se diz sobre o ser africano, mas quem sabe o que é ser africano? É só quem sente na pele o dia a dia, é só quem carrega todas as marcas dessa história, né? Então é necessário que a pessoa esteja firme, que ela esteja firme no seu propósito, que ela esteja firme conforme as suas crenças, conforme a sua história, conforme aquilo que ela está construindo, porque ser é construção. Nós não somos, nós estamos, nós somos seres em construção, né? Exatamente. É, Então, gente, a próxima parte é de resistências, né? Quando eu e a Cleonice, a gente, né, tava lendo os poemas, a gente percebeu que essa questão, ela aparece também muito, né? Na escrita da Paulina Chiziane, né? Ela se vale ali dos seus poemas, não só para vir, né, e trazer para perto esse africano, né, que precisa se reconhecer, se reconectar novamente às suas essências, mas que também na escrita dela, a questão da resistência, ela aparece, como no verso anterior, né, afasta-te das tagarelices do mundo sobre a tua raça, mostra, né, uma forma de resistir,
uma maneira de você resistir ao que dizem sobre você é você se afastar daquilo. Se afastar daquilo que supostamente é uma verdade sobre você, sobre o seu povo, sobre o que você é e sobre a sua cultura, né? Se afastar não na maneira de ser ignorante ou tentar evitar uma briga, mas se afastar para ouvir a verdadeira voz que existe dentro de você e dizendo: eu sou assim, né? O meu povo é assim a minha cultura, né? Então, Cleonice, você pode continuar, por gentileza? Sim, então aqui na parte de resistências, né, eu acredito que o próprio livro, o próprio título do livro, ele já nos dá uma dica da resistência em si. Quando você intitula um livro chamado Canto dos Escravizados, na realidade esse é o título no Brasil, tá, pessoal? Porque em Moçambique saiu o Canto dos Escravos. Aqui pediu-se autorização para se chamar o livro de O Canto dos Escravizados, porque tem toda essa discussão que é feita aqui no nosso país sobre não existe, né, não existe escravos, existem pessoas que foram escravizadas. É uma discussão que é feita aqui. Então, por isso o título foi modificado aqui. Então, quando você nomeia um livro chamado O Canto dos Escravizados, você já está resistindo, porque você está dizendo que essas pessoas não ficaram caladas. Você está dizendo que essas pessoas têm voz. E você está dizendo mais ainda, você está dizendo que essas pessoas cantam e dançam, apesar de todas as adversidades. Então, essa é a primeira resistência que a gente consegue identificar nesses poemas. Para além disso, a gente pode dizer que a poesia da Paulina Chiziane, ela ensina a resistência como um gesto de memória. Como assim um gesto de memória? Porque a gente tem de lembrar, mesmo quando a gente está falando de coisas ruins, como está falando do momento lá do Era Uma Vez, como está falando que a África foi cavalgada, a gente lembra o passado para não repeti-lo, não é mesmo? Por isso que a gente não se esquece do passado, é para que ele não seja repetido no presente, é para a gente fazer diferente no presente. Isso é resistir. Pessoal, eu acho que a Ana Vitória caiu. Vamos ter que aguardar um momentinho para ela voltar. Voltou. Então, a gente lembra do passado para que ele não seja repetido. E a gente afirmação, como o afirma-te, o próprio poema diz, isso é uma maneira de resistir. Quando você afirma quem você é, quando você diz quem você é, quando você diz quem é a pessoa que você está construindo, quando você diz da sua subjetividade, quando você se reconstrói, porque aqui ela está reconstruindo a imagem do africano por meio desses poemas, você está afirmando a sua existência e a sua reexistência, o ato de existir de novo. O africano, o povo africano, o ser africano resiste de novo por meio desse canto. Você canta e você encanta por meio desses cantos de Paulina Chiziane, esses cantos que ora chamamos de poemas, né? E aí, nós temos aqui em cada um desses nossos poemas algumas especificidades que nos dizem da resistência. Eu queria que a Ana Vitória passasse para a gente. Isso, obrigada. Nós temos aqui a resistência nesses poemas, ela não é só política ou histórica, ela é muito simbólica, cultural e subjetiva, porque ela trata de recuperar o direito de narrar-se, de amar-se e de existir sem pedir licença ao olhar colonial. Esse é o processo que está acontecendo aqui. Não é mais necessário da bênção do colonizador para existir. Pelo contrário, existia-se muito antes do colonizador e vai continuar a existir sem eles. É isso que ela trata nesse poema, da resistência, é existir mesmo diante das adversidades e principalmente por ter superado essas adversidades. Seu microfone, Ana Vitória. Eu percebi, obrigada. Aí, pessoal, esse é o poema que a gente está, né, trazendo com mais ênfase para essa questão da resistência. Eu vou ler ele para vocês. O nome é Africanidade. Africanidade é apontar um espaço geográfico como ponto de origem,
É certeza de que há um lugar onde resiste o cordão umbilical. É sentir orgulho dos ancestrais que lutaram pela tua vida e venceram o troar dos canhões com a força da esperança. É saber que, mesmo com as independências, a luta continua e a escravatura pode voltar se não segurares a liberdade. É lutar contra a inferioridade com que te pintam no mapa do mundo. É seguir o teu próprio caminho sem medo dos julgamentos do outro. É conhecer a tua própria essência, que ainda não conheces. É procurar a tua sabedoria, trabalho que ainda não fizeste, com medo de ser ridicularizado pelos senhores do mundo. É resgatar o teu passado, registrá-lo e preservá-lo. É reabitar o teu mundo que as invasões perverteram. É ter capacidade de viver com várias culturas em simultâneo. A que te impuseram, a que te pertence e a que te agrada, e aquela com que escolheste para com ela conviver. A africanidade não está na superficialidade agueirada das capulanas. A africanidade é a busca da tua existência desde o princípio do mundo. É libertar a mente para não te colonizares a ti mesmo. É colocar o saber das academias a serviço da liberdade. Africanidade não é raça, mas essência. Há negros que agem como colonialistas, que são piores que os antigos esclavagistas. Ser africano é amar-te a ti mesmo. A África é mais do que um território físico, é um lugar nobre dentro da tua consciência. Então, a Paulina Chiziane, né, através da construção desse eu lírico, ela convoca o africano a reencontrar a si, a buscar dentro de si o que foi perdido e viver a potencialidade do que sempre foi capaz de ser, né? E ela convida, né, como está aqui no verso da segunda estrofe, é conhecer a tua própria essência que ainda não conheces e procurar a tua sabedoria, trabalho que ainda não fizeste. Então, o eu lírico que ela cria, né, através do seu canto, ele está falando: vem, volta, faz esse alto processo de conexão com a ancestralidade, com a essência vital de si, né? E vive intensamente, né? Porque o eu lírico ele também fala, né, sobre a questão do não fazer por receio da reexclusão daquele que te colonizou, né? Mostrando, evidenciando que esses grilhões, né, é uma coisa profunda, né? Mesmo que tenha acontecido o processo de independência, né, ainda se tem esse resquício, né, da que a escravidão causou, né, esse pensar sobre si de maneira inferior, né? Então, o eu lírico ele está convocando, né, esse africano a ultrapassar esse sentimento de rejeição que foi criado dentro dele, né? Que ele vá além disso e que ele volte a se reencontrar, né? Ele volte a encontrar a africanidade da qual ele é, da qual a pertence e o constitui, né? Que o molda como ser, né? Então, esse poema ele faz isso, né? A gente consegue ver isso, esse empenho do eu lírico, né? Para fazer com que esse que lê, né, esse que o escuta, veja o que é ser africano, né? Essa africanidade, né? E dessa forma, o poema Africanidade de Paulina Chiziane é um canto de subjetividade que se constrói pela musicalidade dos versos e pela forma da repetição. Os versos curtos e cadenciados criam um ritmo que lembra tambores ancestrais, enquanto a repetição de estruturas como é funciona como um refrão afirmativo, reforçando a identidade ou seja, quando sempre, né, o verso começa é apontar, é certeza, é sentir orgulho, é saber, é lutar, é conhecer, é procurar, né? É um refrão que se repete e traz ainda mais a potência para a palavra africanidade, né? Então, a gente, né, sabe através da língua portuguesa que o é
é uma variação, uma flexão do verbo ser. Então, esse está reafirmando esse ser africano, né? Essa africanidade. Então, sempre que vem o no começo, já vem falando, é resgatar, é reabilitar, né? Mostrando o que é essa africanidade. E a gente consegue perceber, né, com essa repetição, que cria essa musicalidade, né? Por isso que o pensar no título sempre, né, evocar sempre o título, o canto dos escravizados, e pensar que esse rito desse canto é feito à volta da fogueira, né, traz a questão da oralidade, essa marca característica do povo africano, né? E é algo maravilhoso, né? Essa cadência poética expressa uma subjetividade que, ao mesmo tempo, íntima e coletiva. A voz lírica fala de si, mas evoca uma memória ancestral que pertence a muitos. Assim, a musicalidade não é apenas estética, mas um ato de resistência. Cada verso soa como um passo de dança ou uma batida de coração, afirmando a essência africana como espaço de dignidade e liberdade, né? Então, a própria maneira como a Paulina Chiziane escreve, né, esse poema, já é uma resistência também por si só, né? Isso é algo incrível. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Cleonice? Eu acho que a Ana já falou o essencial sobre o poema, e um dado importante é que toda essa sonoridade, ela nos lembra de um ritual, né? Que ecoa na tradição, e o texto parece para a gente como se fosse uma oração. A maneira com que ele é falado é, parece-nos como se fosse uma oração, ou como se fosse uma espécie de encantamento. Encantamento pela palavra, encantamento do ser, voltar a ficar encantado, voltar a ficar reencantado pelo ser africano. Eu acho que a ideia é essa, né? É tomar cuidado para não te colonizares a ti mesmo. Não te colonizares a ti mesmo é aceitar que a África é encanto, sim. Mas eu estou falando encanto aqui, a gente tem, quando eu falo encanto, a palavra encanto ela tem algumas coisas assim meio complicadas, né? Encanto no sentido de ficar encantado, de ficar feliz, tá, gente? De encantar, de trazer felicidade, de trazer alegria, porque a África é isso, é um povo, além de tudo, feliz, né? É nesse sentido. Então, a africanidade, ela tem essa prerrogativa. E uma coisa que eu acho muito importante também, nós temos aqui alunos de sétimos e oitavos anos nos assistindo, africanidade. Aí dá a ideia de colocar dois pontos quando a gente vai citar é isso, é aquilo, é outro, a gente não lembra, não dá essa ideia de que vai ter uns dois pontos aí, vai ter um tanto de citação. Quando a gente está exemplificando, a gente coloca os exemplos e vai separando por vírgulas, só para dar uma cutucadinha dos nossos alunos de sétimos e oitavos anos aí, né? Quando a gente vai citar. Hoje eu assisti ao minicurso da professora Cleonice e da professora Ana Vitória. Elas explicaram o que era encenação, o que era cena de enunciação. Aí vocês vão separando por vírgulas, né? Só para lembrar um pouquinho do nosso público-alvo aí, que nós estamos muito felizes com a participação dos alunos do professor Jardel e de todos os demais participantes, tá, pessoal? Nós estamos aqui falando dos alunos dos sétimos e oitavos anos, porque a gente fica feliz em saber que eles estão conosco também, viu? Sim, isso nos agrada bastante, que é também uma motivação, né, do próprio minicurso, né, compartilhar, né, as literaturas africanas, né, trazer esse acesso, esse direito indispensável, como disse Antônio Cândido. Então, maravilhoso saber que a gente tem uma turma incrível nos assistindo. Então, gente, a próxima é a questão da Xiziane e o Ocidente, diálogos literários, né? Quando a gente lê o próximo poema da Xiziane e também o Era uma Vez, a gente percebe que na escrita dela existe um fenômeno acontecendo, que é o fenômeno da intertextualidade. Aí vocês pensam, gente,
Que nome é esse grande que eu nunca ouvi falar antes? Estou perplexo. Então, gente, intertextualidade nada mais é que a influência de um texto sobre o outro, que o toma como modelo ou ponto de partida e que gera a atualização do texto citado. Ou seja, tem uma conexão, uma conversa entre dois textos, né, que parecem distintos um do outro, mas que essa conexão ela possibilita um certo diálogo entre esses textos, né? E quando a gente diz diálogo, não necessariamente é um diálogo harmônico, um diálogo que esteja concordando, né? Apenas esse processo de conexão, né, de citar o outro no seu texto, né, de alguma forma, né, é que a gente coloca como diálogo aqui. Não quer dizer que seja algo pacífico ou harmônico, né? Nesse caso da Xiziane, é um caso até um pouco controverso, né? O que diz num texto do qual ela toma, que já explicando, é o poema de Camões, que se chama Muda-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Ela faz essa ligação, essa ponte com Camões, mas não necessariamente afirmando que o que foi escrito por ele é verdade ou que ela concorde. Ela apenas se vale desse escritor, da escrita dele, para fazer uma conexão e escrever o que ela quer, mostrar o que ela quer através da sua escrita poética, né? E o Era Uma Vez, a gente percebe, né, essa existência de algo que a gente já conhece, que é a narrativa fantástica, né, que a gente falou antes, e que nós temos exemplos, né, que nós nos agarramos muito, como os irmãos Grimm, né, nós conhecemos muito bem, né, alguns dos textos deles. Branca de Neve é um dos mais conhecidos. Então, a maneira como ele escreve, né, ela se vale um pouco disso para criar o poema Era Uma Vez, né? Eu imagino que vocês tenham sentido isso, né, quando ele estava sendo entoado aqui, alguns minutos atrás. Então, quando a gente fala de diálogos literários, é isso. Como a Xiziane ela se vale de outras literaturas vindas do Ocidente para fazer o estilo dela, o estilo de poema que ela quer, para o seu livro Canto dos Escravizados, né? Então, uma coisa incrível da letras, né, que a gente fala entre si, é que o texto ele não é puro em si mesmo, né? Ele se vale de outros textos para se criar, né, para ser feito e ser composto. Por isso que quando a gente consegue reconhecer, né, esse processo da intertextualidade, é algo que reafirma isso, né, que o texto ele se vale de outros textos para se construir, né? E é exatamente isso que a Paulina Chiziane, ela realizou, né? Principalmente se apoiando em Camões, né? Ela se valeu desse escritor reconhecido, né? Da escrita reconhecida que ele teve, para poder escrever o que ela queria, né? Para poder trazer a cena, né? Criar a cenografia que ela queria, né? E só de curiosidade, né, como a gente está falando de diálogos aqui, né, de conexões, eu trouxe essas três florzinhas diferentes, né, na imagem, e que elas são, né, uma representação desses lugares diferentes, né. Essa mais azulzinha aqui embaixo, ela é uma flor, típica de Moçambique. O nome dela é Bela Emília, é uma flor típica de lá. Essa outra azul aqui em cima é uma flor típica da Alemanha, é a Centaurea azul, para representar a interseção que ela faz, né, com a escrita fantástica, né? E eu peguei como referência os irmãos Grimm, eles eram alemães, então eu coloquei essa florzinha para representar eles. E essa flor maravilhosa, em vermelho, é o cravo. É uma flor típica e uma flor extremamente emblemática em Portugal, né? Então, porque além, né,
para além de Camões, a Tiziane ela se vale de uma língua que foi empregada, mas que ela é uma língua de outro lugar, que é o português de Portugal. Então, ela se vale dessa língua, né, da gramática que compõe português de Portugal, para poder trazer a voz dela e a voz dos africanos na sua escrita, né? Então, ela se vale do outro para trazer a si e trazer o coletivo dos africanos também para a cena literária, né? E isso é incrível, né? Quando você pensa como um artista, ele se vale de várias coisas para evocar o sentido que ele deseja, né? E a gente percebeu que a Xiziane, até aqui, percebemos que ela quer evocar a resistência, a africanidade, o belo no ser africano, o grandioso no ser africano, né? Então, ela se vale muito de outras coisas para poder fazer esse processo, né? Trazer essa essência novamente. E aí, gente, tá aqui, belíssimo poema, Mudam-se os Tempos. Eu vou ler ele aqui para vocês também. Ele é o nosso último poema de hoje, mas é tão incrível quanto os outros. Mudam-se os tempos quebram vontades, esmorecem vaidades, ditam novas leis e novas verdades, minha África. E as verdades antigas, ontem profanadas por serem tuas, hoje ressurgem sacralizadas com novas roupagens. Chamavam-te primitivo, pagão, animista, ignorante, supersticioso por pedir chuva no alto dos montes, em nome dos teus ancestrais? Hoje, padres e crentes sobem as montanhas e pedem a mesma chuva. Descobriram que é bom rezar ao vento com a música dos pássaros. Os mesmos atos, os mesmos gestos são sacralizados ou profanados, dependendo dos tempos e das vontades de quem governa. Mas Deus, que tudo vê, tudo ouve e a todos responde, abençoa quem merece, seja senhor ou mesmo escravo. Chamaram-te selvagem por viveres na palhota, ao lado da natureza. As como é bom dormir numa boa casinha de bambu no calor do verão. Hoje, saem dos palácios de pedra e dão à palhota nomes de pompa, lojes de habitação ecológica, resorts ambientais rondáveis. Quando eles chegaram, estávamos de tangas e chamaram-nos nus. Ah, mas como é bom andar de tanga no calor dos trópicos. Mudaram os tempos. As tangas ganharam estatuto de grandeza. Topless, top model, fio dental, striptease e banho de sol. Sempre que danças evoca o Eros, o deus do amor, minha África. Condenaram-te, mas a dança mais gostosa se tempera com sensualidade. Veja as mulheres artistas nos ícones do mundo, pura invocação erótica, e chamam de dança moderna a imitação dos seus gestos antigos. Saartjie-Baartman, mulher coissã, famosa Vênus Hottentote, tinha corpo afrodisíaco, sensual, contornos de viola e cintura de pilão. Ela era exibida nua pelo seu dono nos circos da Europa no século XIX. As mulheres europeias só viam aberração e pecado naquele corpo sexy. O corpo da Hottentote despertou nas mulheres os segredos da libido, e agora muitos procuram na ciência o que a natureza não proporcionou. A medicina ganha muito dinheiro com cirurgias plásticas e silicones. Imitam a sensualidade do corpo recheado da negra Saartjie-Baartman. O tempo, mestre silencioso, apagará as vaidades uma a uma, resgatará verdades profanadas pelo racismo dos escravagistas, colocará escravos e senhores no mesmo passo e proclamará verdades reprimidas com a mudança dos tempos. Aí, gente, como a gente mencionou antes, a Paulina Chiziane, ela faz essa conexão com o poema do Camões, que é esse aqui que tá bem de ladinho aqui, que vocês podem ver. Vou ler ele aqui rapidinho também. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto
de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz do humor espanto, que não se muda já como soía. Então, gente, aqui a gente percebe, como eu mencionei antes, como a Paulina Tiziana ela se vale de uma literatura, né, e de um modo de escrever, né, antigo a ela, né, e ela se vale disso para poder trazer o que ela quer dizer, né? Então, é uma conexão que se faz ao mencionar o outro, mas não é uma conexão para continuar aquilo que o outro disse, né? Ou para negar o que o outro disse. É apenas uma menção para se escrever além, né? O Mudam-se os Tempos para Camões é dessa forma, mas o Mudam-se os Tempos para Chesiane é de uma forma completamente diferente, né? Enquanto ele fala muda-se o ser, muda-se a confiança, né? A Chesiane traz, né? O muda-se os atos, muda-se os gestos, e também, dependendo do tempo, mudam-se as vontades por causa daquele que governa, né? Então, ela traz outras camadas de sentido, né? Que Camões não explora. Então, ela se vale apenas de uma parte, né? Para construir o seu todo, né? Para construir a sua forma de dizer, né? O que ela quer enunciar, né? É isso que acaba acontecendo aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Cleonice? Eu acho que é importante a gente perceber a ideia da quebra, a quebra de tudo que que ela se propõe a fazer a partir da retomada. Porque ela faz uma retomada não para seguir a linha do Camões, mas para deslocar o sentido, né? Como a Ana Vitória falou. Então aí a gente já começa pela estrutura do poema. Porque o Camões ele faz um soneto. O que que é um soneto, pessoal? O soneto, ele é uma forma fixa. Uma forma fixa é aquela que vai mudar. Ela sempre, quando você ouvir a palavra soneto, ele vai ter 14 versos. Sempre. 2 quartetos e 2 tercetos. O que que é isso? 2 quartetos são 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos são 2 estrofes com 3 versos cada um. Essa é uma forma que não vai mudar. Então, o Camões, ele pegou Camões, uma época clássica, uma época renascentista, ele vai escrever o seu poema numa forma fixa. A Paulina Tiziane, lá no poema dela, ela já fala, mudam-se os tempos, quebram-se as vontades. Prestem atenção nas palavras quebram-se, que ela vai ser bem significativa do contexto africano. Quebra-se a estrutura do poema. Ela não vai fazer um poema de forma fixa, ela vai escrever em versos livres, ou seja, em versos sem rimas. O soneto tem rimas, o poema da Paulina Tiziane não tem rima, ele vai ser em versos livres. E esse quebram-se as vontades aí também, a palavra, o verbo quebrar no contexto africano, ele é muito significativo, porque o africano teve a subjetividade quebrada, ele teve a sua liberdade tomada de si, mas ele quebrou as correntes que o oprimia, e agora ele quebra também essas correntes, literariamente falando. Ela quebra essas correntes no termo de escrita, ela quebra essas correntes, quebrando a forma do poema para fazer uma crítica. Então, a partir da comparação entre os dois poemas, a gente observa que o gesto da Paulina Tiziane não é apenas de retomada, ele é também de deslocamento.
Ao reescrever o verso do Camões, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como título e estrutura do seu poema, a Paulina Chiziane ela produz aquilo que Silviano Santiago chama de literatura anfíbia, que é uma escrita que se move entre as águas da tradição, a tradição europeia, no caso, que é o poema de Camões, e a lama vital das culturas subalternizadas. Culturas subalternizadas são as nossas culturas, a cultura nossa que ela é vista como inferior, no caso a brasileira também, e entra aí a moçambicana, sem se fixar em nenhuma dessas águas. Ela constrói uma outra água. A legitimidade vai no entre-lugar, ou seja, ela não fica nem na tradição e nem na lama, ela fica num lugar entre essas duas. Ela se constrói, ela passeia por esses lugares e constrói um lugar diferente, um entre-lugar. Esse entre-lugar é como destaca Santiago, um espaço de fala tensa e estratégica. Ao apropriar-se do cânone, o cânone é aquilo que é canônico, é a literatura, essa literatura que é conhecida como aquela imutável, essa literatura que a gente traz aqui agora, o Camões. A escritora moçambicana faz da reescrita um dispositivo de crítica cultural. É nesse ponto que a literatura comparada, tal como pensada por Sandra Nitrine e Tânia Carvalhal, oferece uma chave poderosa. A comparação, nesse caso, não é para afirmar continuidades ou influências, mas para revelar as fraturas, os deslizamentos de sentido provocados pela incorporação crítica de um texto central por uma voz marginal. Uma voz marginal é uma voz que está à margem, lembrem-se dos rios, à margem do rio, tá? Uma voz que não está no centro, a voz central aí seria a voz de Camões, e a voz da Paulina Chiziane é a voz que não está no centro, então ela vai promover um deslocamento. No poema camoniano, o tempo é elemento da instabilidade interior. No de Chiziane, é instância histórica de justiça e reparação. A Paulina Chiziane não diz que o tempo vai colocar os escravizados e quem os escravizou no mesmo lugar, o tempo vai reparar historicamente, ele nivela tudo. A Paulina Chiziane nos diz isso. Então, o tempo para Paulina Chiziane, na encenação, na cena de encenação que ela coloca para nós, ele faz reparação histórica. Em Camões, o sujeito é fragmentado pela mudança incontrolável dos afetos. Em Chiziane, o coletivo se reconstrói a partir da rememoração crítica e da ironia, a arma de resistência. A intertextualidade, ou seja, essa relação entre os textos, ela não se dá por subordinação, mas por contestação. O que é subordinação, pessoal? O sentido de um estar diretamente dependente do outro, um está diretamente ligado ao outro. Não é assim que se dá a intertextualidade. A Paulina Chiziane, ela contesta, ela questiona o texto que ela traz, tá bom? A poeta moçambicana transforma a nostalgia, essa lembrança renascentista, pela ordem perdida em denúncia da ordem imposta. E mais, evidencia que aquilo que antes foi oprimido ou silenciado pela lógica colonial, a dança, o corpo, os ritos, a tanga, a palhota, hoje é valorizado nos mesmos contextos que o negaram, ainda que sob novos nomes e roupagens. A denúncia aqui é clara. A verdade não mudou. O que mudou foram os discursos de poder. E aí também fica uma coisa que a gente percebe que é o resultado da diáspora africana, né? A diáspora africana é um conceito para dizer sobre a imigração dos povos africanos, né? Tanto pela questão da escravidão, quanto agora também com a globalização, a gente está acostumado com esse translado, né, de povos para outros povos, né? Mas no contexto da diáspora africana, quando a gente pega esse poema em específico, Mudam-se os Tempos, a gente percebe que eles pegaram, né, o que o africano produziu, como ele produziu, né, as palhotas, as tangas, a dança, né, eles pegaram e reformularam, né, do lugar de onde eles vieram. Então, lá no Ocidente, a tanga é topless, né? Agora é topless. Mas no passado,
era algo profano, era algo ruim, era algo que não podia acontecer, né? Então a gente vê como o deslocamento, né, essa diáspora africana, levando um pouco da cultura deles para outros lugares, né? Os discursos de poder reformularam aquilo ali, né? A tanga agora não é mais um problema, é um topless, é uma coisa que dá valor, é uma coisa que pode pagar, é uma coisa que faz bem aqui. Eu vou deixar o topless. Mas lá, quando estava lá, era péssimo, era profano, era ruim, né? Então, é uma coisa que também é um tipo de interpretação que emerge também, né, no texto da Paulina Chiziane, né? Como a diáspora africana, né, ela possibilitou que a cultura deles pudesse ir para outro lugar, mas infelizmente sendo interpretada por outras pessoas, não pelos africanos da maneira que eles veem, né? Isso também é algo que a gente consegue perceber aqui, né? E aí, gente, por último, para fechar com chave de ouro esse mini curso maravilhoso, a gente decidiu mostrar um pouco, né? No caso, reafirmar, porque a gente tem certeza que isso ficou bem claro para todo mundo durante nosso percurso, como a Xiziane, ela vê a África e o mundo, né? Nos versos de Paulina Chiziane, a África se ergue como espaço de memória e de resistência, mas também de feridas abertas pela colonização. A poeta olha o mundo com a voz coletiva de seu povo, que se reúne em torno da fogueira para narrar histórias, dores e esperanças. A África é mãe e raiz, mas também corpo violentado e silenciado. Ainda assim, Tiziane costura a esperança no ato de contar. Ela transforma a dor em palavra e a palavra em herança. Aos seus olhos, o mundo só pode ser lido a partir da dignidade africana, recuperada no canto e na oralidade, que são pontes entre passado e futuro. Ou seja, a Tiziane ela convida através da maneira como ela escreve, né, através do seu texto, que nós vejamos a África a partir do ponto de vista do africano, porque a gente está acostumado, né, a ver a África a partir daqueles que venceram, que foram os colonizadores, em tese, né, dos heróis, né, do civilizador, do branco. Nós estamos acostumados a ver, a subjugar a África através do que eles nos disseram. Mas a Paulina Chiziane não convida só a nós, mas como também os próprios africanos a verem a África por um olhar africano, né? E dizer assim, olha, que tal a gente ver como um africano, né? Vamos olhar para essa cultura, para esse ser, para esse indivíduo que aqui vive nesse espaço imenso geográfico, nessa cultura plural, né? Nessa forma dos costumes, das crenças, do jeito de ser, através do africano, e não daquele que veio e disse como era para ser. Não, vamos todos em torno dessa imensa fogueira, né? Perto desse fogo aceso, né? Vamos escutar esse canto do africano que diz que a terra, que a África é bela, que a africanidade é ser esse ser livre, que se reconhece como uma potência com beleza, que se reconhece como um ser que ama, como um ser que vive, né? E não como um ser que chora, né? E como um ser que sofre, né? A África não é sofrimento, a África não é só tristeza, não é só uma história triste que aconteceu no passado. A África, ela é beleza, ela é natureza, ela é canto, ela é dança, ela é religiosidade, ela tem temperos, ela tem beleza, ela tem pessoas, né? Ela tem humanidade, né? A partir da escrita de Viviane, a gente vê que é isso, né? Vejam, escutem, dancem a minha memória, venham e resistam comigo, né? Resistam a esses pensamentos ruins, esses pensamentos segregatórios, esses pensamentos brancos que subjugam a minha cultura. Escutem a mim, escutem a nós, né? Então é isso que a Xiziane, ela convoca a África e o mundo a fazer, né, na escrita dela, e isso é potente, porque é,
é o que a gente percebe que a literatura é capaz de fazer, né? Ela é capaz de convocar isso, né? Através do seu texto, né? E a gente só tem acesso a isso quando nós nos permitimos fruir no texto literário, né? Quando nós nos permitimos adentrar a ele, imergir nele completamente, sem qualquer julgamento pré-determinado, né? Nós adentramos ali, né? E às vezes não adentramos sozinhos. Quando a gente pensa no contexto da educação, o professor ele é o mediador para esse contato com o texto, né? Então esse guiar pelo professor para que o aluno ele possa passar por esse processo, né, de conhecer, de desfrutar, de desmembrar esse texto, entender todas as interpretações possíveis, é algo maravilhoso, né? Principalmente quando se trata de uma literatura pouco consumida, como é, infelizmente, literatura africana, né? A figura do professor, né, no cenário da educação, quando ele leva o texto africano, é muito importante, né? E que eu acredito que o Jardel fez de maneira maravilhosa com os alunos dele, né? E você gostaria de acrescentar alguma coisa, Clinice? Olha, eu acho que a Ana Vitória já disse o essencial, né? Eu quero agradecer a todas e todos que estão presentes no nosso minicurso. Eu estou, assim, impressionadíssima, porque o tempo inteiro a gente tem 30 pessoas presentes aqui, vocês estão nos acompanhando à volta dessa fogueira, vocês estão aqui para que nós possamos falar sobre esse poder humanizador da literatura, né? No início do nosso minicurso, a gente falou sobre o poder que a literatura tem de nos humanizar, e a gente espera que agora, né, com o findar desse curso, mas não do que a gente aprendeu aqui hoje, que esses aprendizados fiquem à volta do coração de vocês, né, para que vocês possam continuar vendo a África com outros olhos. E uma coisa que nós queremos dizer também é que nós sentimos muitíssimo que não tem como usar o chat, tá? É uma questão da própria PUC que ela não libera para que vocês possam usar o chat, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta para nós, vocês podem usar o microfone e fazer essa pergunta. Ou se quiser falar alguma coisa sobre o que acharam do minicurso também, tá? Nós estamos à disposição. Foi um prazer imenso passar essa tarde à volta da fogueira com vocês. Nós esperamos que vocês tenham sentido um pouco da encenação da memória nesses poemas de Paulina Chiziane, esperando que vocês entendam um pouquinho sobre a africanidade, sobre o que é ser africano. Esperamos que vocês tenham compartilhado conosco esse prazer que é ler e falar sobre a literatura moçambicana e por extensão, sobre a literatura africana. Foi muito bom passar essa tarde com vocês. Pois é, pessoal, foi perfeito. Eu agradeço imensamente a oportunidade, porque, gente, eu sou apenas uma graduanda, e, e ver um evento como esse, que tem sido o Silas, né, que tem trago questionamentos, que tem trago a literatura africana, que tem trago escritores africanos para cá, né, para ver como nós pensamos e refletimos sobre isso, isso é algo grandioso, né, e fazer essa conexão com o ensino básico também é incrível. Né? Ver esses professores que fazem parte, né, do Grupo África e Brasil, da professora Terezinha, né? A Cleonice, ela é professora, o Jardel, ele é professor, e tem outros tantos professores. A professora Terezinha é uma professora, então, ver como nós estamos pensando isso e nos caminhando para poder trazer mais sobre a literatura africana, para que as pessoas possam desfrutar desse direito indispensável que é a literatura, é algo incrível e é algo de se orgulhar, e nós estamos muito felizes que vocês estão nos escutando sobre isso, e nós também vamos escutar vocês agora. Sintam-se à vontade, nós queremos ouvir vocês, e, por favor, sintam-se à vontade. A gente não morde, eu tenho certeza que os cachorros da Cleonice também não vai morder vocês, não tem como, então vocês podem falar, nós escutamos e não julgamos.
são todos muito tímidos. Compreendo, também sou tímida, tá, gente? O mero monitor aqui, eu vou fazer uma. Mas é mais elogio mesmo. Parabéns para vocês duas. Foi muito bom mesmo, assim. Vocês arrasaram. Eu queria apontar duas coisas que eu achei muito interessantes que vocês colocaram, né? Eu acho que principalmente essa questão, a intertextualidade, né, com o Camões que vocês trouxeram. Gostei muito dessa questão que ela própria traz no próprio poema, né, que é a quebra do. É quase que que ela quebrar essa relação, né, com o próprio texto do Camões. No início existe essa relação e aí logo depois ela traz já ali mesmo na própria escrita do poema ela quebra a relação e isso é muito interessante porque é igual vocês disseram, né, o efeito que ela traz é essa coisa da subversão mesmo e a reescrita pela subversão. E eu também gostei muito do Africanidades que você trouxe, né, que tem aquela questão da repetição, né, a, a ênfase no que assim, por exemplo, usar outra figura que não fosse essa, não traria o mesmo efeito, né, assim, essa ênfase no ser, tanto no indicar, né, é isso, quanto no ser africano, é muito interessante, assim, gostei muito. Parabéns, viu? Obrigada, Andrei, pelo seu comentário. Estou me sentindo um pouco mais envergonhada, mas realmente o que você pontuou sobre o né, o uso do se fosse colocado outra coisa, não teria o mesmo sentido. Eu também concordo bastante. Eu até estava pensando enquanto você estava falando, se colocasse são para também mostrar que é coletivo, não soaria da mesma forma, não teria o mesmo impacto. Aí a gente consegue ver como a Tiziane, ela tem até um cuidado e apuração na hora da escolha lexical para o próprio poema, né? Para mostrar tanto a questão da sonoridade quanto a questão do sentido. É realmente muito bom essa pontuação que você fez. Boa tarde a todos e a Boa todas. tarde. Boa Aqui, tarde. meu nome é Edmira Cariango, estou a acompanhar o minicurso de Angola. Entrei um pouco tarde, mas o que ouvi foi muito esclarecedor e aproveitei para aprender, né? Porque da Paulina Chiziane não conhecia muito assim essa veia poética. Nós conhecemos mais a prosadora e foi uma novidade muito grande e destacar também o olhar que tem para a literatura como um ponto de acesso, né, para quebrar paradigmas e para repor verdades sobre coisas há muito tempo deformadas, como é a concepção que muitas pessoas têm sobre a África. Então, é mais para dar os parabéns pela apresentação, o pouco que eu ouvi, né? Quase meia hora, estou aqui há meia hora. E muito bom, muito bom. Agradeço muito. Muito obrigada. Edmira, que prazer imenso. Muito obrigada pela participação e muito obrigada pelas palavras carinhosas, viu? A gente fica feliz que a gente conseguiu passar um pouquinho daquilo que a gente acredita ser necessário, viu? Muito obrigada mesmo. A gente acredita no poder restaurador da literatura, de colocar as coisas no lugar, de colocar a história do lugar, né? De reescrever a história conforme ela é necessária, viu? Muito obrigada, Edmira. Eu acho que todo mundo está se sentindo confortável. Acho que não teremos mais manifestações de opiniões. Nós agradecemos muito mesmo, do coração, todos vocês que continuaram aqui, continuaram a escutar, né, esses poemas maravilhosos da Paulina Chiziane, nos acompanharam aqui, né, nós esperamos que todo esse trajeto que nós fizemos juntos acrescentem na vida de vocês, acrescentem sobre África,
especialmente sobre Moçambique, e que vocês também compartilhem sobre a escrita da Paulina Chiziane, né, com alguém, agora que vocês conhecem um pouco, né, como a própria Edmira disse, ela só conhecia a prosa da Paulina e agora ela conhece a poesia da Paulina também, né? Então vocês vão ter essa oportunidade de convocar as pessoas também a escutar esse canto dos escravizados, né? E poderem ler, poderem fruir, né, nessa literatura incrível que a Paulina Chiziane faz. Agradecemos muito. Esperamos que vocês continuem se deliciando com o evento do Silas, que ainda tem atividades hoje e amanhã. Esperamos que vocês continuem nessa conversa conosco, nesse diálogo conosco, e que vocês tenham uma ótima tarde hoje. E nós nos vemos por aí, né? Até mais, pessoal. Obrigada, Muito gente. obrigada. Foi um prazer. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns, Cleonice. Parabéns, Ana Vitória. Vocês arrasaram. Obrigada.